E nesse momento, nesse exato momento, existe uma guerra no campo espiritual sendo travada. Qual o propósito dessa guerra? Você não está vendo. Novamente com vocês daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem da Bíblia. Hoje, pessoal, eu gostaria de estar compartilhando uma mensagem que eu li. E a mensagem de hoje, ela se encontra no livro do Novo Testamento da Bíblia, em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 8. E essa mensagem, ela está dizendo assim: pois pela graça vocês são salvos. Pela graça de Deus, vocês são salvos. E isso não vem de vocês. Isto é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. E essa é a mensagem de hoje. Aqui, pessoal, nesse versículo está dizendo que Deus, por sua infinita graça e misericórdia, Ele salvou a humanidade. E aqui, nesse versículo, fica bem claro que a salvação que Deus deu gratuitamente, como podemos ler aqui, de graça, ela foi dada para as pessoas com o propósito de que todos aqueles que receberem o plano da salvação, todos que receberem o Evangelho de Cristo, venham poder ser salvo também, todos que receberem. E esse versículo deixa algo bem claro aqui. Ele diz que a salvação, ela não vem por mérito, para que ninguém possa chegar diante de Deus e dizer assim: eu fiz por onde receber a salvação, porque eu fui uma pessoa correta, procurei fazer tudo de forma correta.
Nunca cometi um pecado, como dizem, né, os pecados capitais. Nunca cometi um pecado grave, não fiz nada sério. Nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca cometi um crime. Por isso, eu tenho o direito de receber essa salvação. E isso irá acontecer. Naquele grande dia, muitas pessoas irão chegar diante de Deus alegando exatamente isso que está escrito. Aliás, exatamente isso que eu estou falando aqui. Muitos irão chegar diante de Deus alegando que foram pessoas boas, corretas, que fizeram tudo certo. Porém, não quiseram receber por intermédio de Jesus Cristo o plano da salvação. Uma grande maioria até irá ser de outras religiões quando chegarem até Deus para dizer que são merecedoras da salvação também. E de repente, essa pessoa pode ser você também, que se coloca numa posição de merecedora da salvação pelo intermédio dos seus méritos. De repente você é essa pessoa que nunca cometeu nada grave, nada sério, não cometeu nenhum desses crimes, desses erros gravíssimos, esses pecados que nós vemos acontecer no mundo. De repente você é um tipo de pessoa assim, que procurou sempre fazer tudo certo, porém nunca quis ter um compromisso com a verdade, que é Jesus. Nunca se achou que dependesse dele para receber a salvação. De repente você é essa pessoa que até acredita em Deus, faz parte de uma religião, seja ela qual for, islamismo, budismo, espiritismo, catolicismo, protestantismo. De repente você é uma pessoa nessa condição também, que faz parte de alguma religião, mas nunca quis um compromisso com o Deus verdadeiro. E aqui essa palavra, ela está dizendo já que pela graça de Deus, as pessoas realmente recebem a salvação. Mas não é nada conquistado por mérito próprio, e sim pela graça de Deus. Para todos aqueles que receberem e reconhecerem Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Para todas aquelas pessoas que sabem que necessitam de Jesus, que necessitam de se arrependerem do que elas são, para assim poder então receber a vida eterna.
E aqui, Paulo, o apóstolo de Jesus, nessa palavra, ele estava dizendo isso, que pela graça as pessoas irão ser salvas, mas por meio da fé. Por meio da fé. Confere aí na sua Bíblia, livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 8. Tá um frio tremendo aqui. Deixa eu dar uma parada aqui, por causa do vento. Confere aí na sua Bíblia, para você mesmo poder confirmar o que eu estou lendo aqui. E aqui fala que a chave que abre a porta para a vida eterna, para entrar na vida eterna, essa chave é a fé. Agora, se pararmos para analisar o mundo em geral, todas as pessoas têm fé. Todas as pessoas no mundo inteiro, elas têm fé. Elas acreditam em alguma coisa, elas esperam algo. Até o ateu, para ser ateu, ele precisa ter fé em crer que não existe nada. Em relação ao ser supremo, um Deus invisível, tem que ter fé para poder olhar para esse mundo ateu e acreditar que tudo foi por obra do acaso, tudo aconteceu por acaso. Até o ateu, para ser ateu, ele tem que ter fé. Então, todos os seres humanos do mundo, eles têm fé. Agora, a fé é a chave que abre a porta. Você se deparou em alguma situação onde você estava com uma chave e precisava abrir a porta, e ali, no molho de chave que você tinha, você colocou e teve que colocar várias para poder achar a chave certa para abrir a porta? Eu já me deparei com uma situação dessa. E é essa uma situação real no campo da fé. Uma pessoa, para poder entrar e receber a salvação, entrar pela a porta que abre para a eternidade, para a vida eterna, ela precisa de ter a chave certa, a fé certa. Isso é, no Deus verdadeiro, no Criador da eternidade, no Deus que construiu um local para todas as pessoas entrar através da fé. Em quem? De repente a sua fé, ela está direcionada ao budismo, ao catolicismo, ao cristianismo, ao islamismo, direcionada para a sua religião. Mas será que essa chave irá conseguir abrir essa porta da eternidade para que você venha entrar na vida eterna? Isso é algo para se pensar, porque todos têm fé. E a palavra aqui, ela está dizendo isso, que a salvação é dada para todos os seres humanos mediante a fé. E essa fé, ela tem que estar em Cristo, em Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da fé. É através dele que a porta de entrada irá ser aberta. Sem ter essa fé
em Jesus Cristo, ninguém irá conseguir entrar na eternidade, para a vida eterna. Ninguém irá conseguir. Então, a graça de Deus ela é dada para todas as pessoas. E as pessoas fazem as suas escolhas. De repente a sua fé está em você mesmo também. Na sua autossatisfação, na sua autocapacidade. De repente a sua fé está em você mesmo, ou em uma pessoa. Então aqui saiba que essa palavra que chega até a sua vida hoje, ela vem com esse propósito para te mostrar o caminho para poder entrar na vida eterna que Deus preparou para todas as pessoas que reconhecerem Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Como diz aqui nessa palavra. E nesse momento, nesse exato momento, existe uma guerra no campo espiritual sendo travada. Qual o propósito dessa guerra? Você não está vendo, mas o seu verdadeiro inimigo, ele é invisível e está nesse mundo paralelo, nesse mundo espiritual, arquitetando um plano para te pegar. Muitas das vezes, quando ele não tem essa autoridade de vir causar a destruição na vida da pessoa, como nós vemos aí, através das tragédias, desses acidentes que acontecem aí, morrendo multidões de pessoas. Quando ele não tem esse acesso, ele vem de uma forma sutil para poder te pegar. Sutilmente ele chega até a sua vida. E o preço da consequência que a pessoa paga quando recebe esses ataques desses espíritos demoníacos, o preço é muito alto. Ela perde tudo. A sua vida física e entra ainda para o caminho da condenação eterna. Então o inimigo, ele vem sutilmente. E a maioria das pessoas nem percebem. São essas forças espirituais do mal que controlam o mundo de hoje. E cada tempo que passa, cada época que passa, as coisas que contrariam a Deus, elas vão sendo entronizadas, elas vão entrando no mundo e fazendo com que
se tornem coisas normais para as pessoas. Coisas que as pessoas venham aceitar de boa, sem ter nenhum problema. E vão vivendo assim, vão vivendo dessa forma errada. E assim caminha a humanidade, sendo conduzidas pelo erro, enganadas por esses espíritos que vêm até as pessoas com esse propósito de enganá-las, controlam o mundo, são controladores desse mundo. Essas forças espirituais do mal, esses demônios, eles controlam o mundo. Em todos os lugares. Não existe um lugar no mundo que essas forças espirituais do mal não esteja controlando. Foi por isso que Jesus, quando pegaram ele, e Pilatos chegou até ele e disse: será que você não vê que eu tenho um poder para te tirar dessa? E ele mesmo falou: todo o poder que é dado vem do alto. O meu reino não é desse mundo. Porque se fosse, eu falaria com o meu pai e ele enviaria legiões de anjos para vir aqui me ajudar. Então, isso é uma grande prova que esse mundo ele está sendo controlado pelas forças espirituais do mal. Esse mundo está sendo controlado pelos demônios, com esse propósito de levar a pessoa ao engano e perder a salvação. Perder simplesmente a salvação. Toda a humanidade hoje, ela vive dentro de um sistema errado, um sistema corrompido, um sistema corrupto. E isso não é de agora, isso existe desde a queda do homem. A corrupção entrou na humanidade. Mas Deus, ele vendo tudo isso, que o homem estava condenado à destruição eterna, ele enviou Jesus Cristo para salvar a humanidade perdida. Mas pergunta, e de repente você pode até perguntar para você mesmo: o que você pensa a respeito de Jesus? Pergunta para você. O que você acha dele? Como você vê o plano da salvação? Como você vê o mundo que você está vivendo hoje? De uma forma correta? De uma forma errada? Como você vê a sua própria vida também? Como você está vivendo? Desordenadamente? Corretamente? Faz uma autoanálise de todas as coisas que você chegará numa conclusão verdadeira, e entenderá o porquê Jesus Cristo mesmo disse que o reino dele não era desse mundo, porque ele sabia que esse mundo já está destruído. O que aguarda esse mundo, qual nós vivemos ainda, é a destruição. Tudo irá ser destruído. Teve uns vídeos anteriores aí que eu falei para as pessoas lerem o livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse, ele mostra toda a realidade do que irá acontecer com esse mundo. Do que irá acontecer com o sistema. Quem irá estar governando
a humanidade, qual os planos que está preparado para a destruição dos seres humanos que não têm um compromisso com a verdade. Então, esse canal tem esse propósito de anunciar o caminho da verdade. E você está tendo a oportunidade de receber a salvação. E essa oportunidade, ela chega até você através desse vídeo aqui. Chega até você, trazendo a verdade absoluta do Evangelho, que é a verdade de Deus também. Existe um plano preparado para destruir a sua vida, para acabar com você, para levar a sua vida física e espiritual para a destruição eterna. E quem irá fazer isso? Os demônios. Os demônios, eles que fazem acontecer isso na vida das pessoas. Fazem planos para destruir as pessoas. Enganam, vêm sutilmente com o propósito de levar as pessoas para a destruição eterna. Mas o Evangelho, ele é anunciado com força. O Evangelho vem com força ao encontro dessas forças espirituais do mal. Ele traz a revelação de Deus do que está acontecendo e do que irá acontecer. Então não se anime com esse mundo achando que tudo vai ser melhor, tudo vai ficar melhor, porque não é essa a realidade de Deus em relação a esse mundo, o qual nós estamos vivendo. Existe uma promessa de vida eterna em jogo para todas as pessoas que chegarem ao conhecimento dessa verdade e receberem o Evangelho de Cristo, receberem Ele como o seu Senhor e como seu Salvador, entrarem no processo da regeneração, transformando-se em novas criaturas. Como? Vivendo uma vida diferente, sendo guiado pelo Espírito de Deus, que é a palavra da verdade, a Bíblia, o Novo Testamento, tendo como uma base, uma referência, uma direção certa. Essas pessoas irão conseguir vencer e chegar na vida eterna, entrarem para a vida eterna. E para falar uma realidade, o mundo tem aqueles ainda que são voltados ao ecumenismo, que acreditam que todas as chaves irão abrir a mesma porta, que é o ecumenismo. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é um grande engano. É como esse exemplo que eu dei aqui. Para a pessoa poder abrir a porta certa, precisa da chave certa. E para a pessoa poder entrar na eternidade, no descanso eterno, e usufruir da vida verdadeira que Deus preparou, ela irá precisar ter a sua fé em Jesus Cristo.
crer realmente que o que ele fez foi o principal para que ela viesse receber a salvação e entrar na vida eterna. Quando a pessoa chega a esse conhecimento, aí sim, essa palavra aqui se cumpre. E a pessoa, ela realmente será salva gratuitamente pela graça. É a mesma coisa você ter que ir para uma festa, para um banquete e precisar de um convite para entrar. Esse convite, como se fosse como no Japão tem aqui bastante casas que para abrir a porta precisa de um cartão. Você só passa o cartão ou coloca uma senha, a porta abre. É a mesma coisa. A pessoa chegar até os portões celestiais e dizerem: em nome de Buda, em nome do budismo eu quero entrar, em nome do islamismo eu quero entrar, em nome do espiritismo eu quero entrar. E aí não vai constar o nome da pessoa na lista, porque não foi dado para ela essa chave. E essa palavra aqui, pessoal, ela é muito importante na vida das pessoas, porque aqui Deus está falando, o apóstolo Jesus está falando que é dom de Deus. Deus deu para as pessoas essa fé. Todos os seres humanos têm fé, para que as pessoas viessem conseguir receber a salvação. Mas quando ela pega a fé que ela deu, que ela recebeu, e coloca em alguma coisa ou em algo, ou em uma religião que não professa Jesus Cristo como a pedra principal, fundamental para receber a salvação, essa pessoa não irá conseguir entrar no descanso eterno. E é isso que essa mensagem de hoje está anunciando aqui para você. O mundo, ele traz uma linguagem dizendo que todos são filhos de Deus. E isso não é verdade. Como vocês podem ler aí no capítulo, nesse mesmo capítulo 2 de Efésios, o capítulo está falando assim. Nesse mesmo capítulo está dizendo assim, que as pessoas, quando não chegam ao conhecimento da verdade, não receberam a salvação, não receberam Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, elas são consideradas como filhos e filhas da ira que está por vir. Não tem nada a ver com Deus verdadeiro. Até porque o Deus verdadeiro, que criou o céu e a terra, criou também a eternidade para todas as pessoas, ele preparou o caminho de entrada para esse lugar. E deu para cada pessoa a fé. E essa fé, ela foi anunciada.
e todos que receberem ela, receberem a fé, Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, são considerados como verdadeiros filhos de Deus. Porque são pessoas que reconheceram que necessita do plano da salvação. São pessoas que conheceram qual foi o plano do Deus verdadeiro para a humanidade. São pessoas que sabem que sem se chegar, sem receber, sem se aproximar de Jesus Cristo, não existirá salvação para elas. Pessoas que chegaram, eu vejo como o senso comum da salvação, do plano da salvação que Deus enviou ao mundo, para que todas as pessoas que recebessem esse plano tivessem o direito de serem feitas pessoas realmente filhas de Deus, do Deus verdadeiro. Mas quando uma pessoa não chega a esse conhecimento da verdade, ela é considerada como filha da ira. Então eu gostaria de deixar essa mensagem hoje, Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. E essa mensagem, ela diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. Isso é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie diante dele e se achem merecedores da salvação. Então, se você é uma pessoa que não recebeu o Evangelho, que não recebeu Jesus Cristo como o seu Senhor, como o seu Salvador, saiba que se você partir desse mundo, morrer, inclusive nesse momento agora, na condição que você se encontra, sem crer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e te trouxe a salvação, você não irá entrar no descanso eterno. Porque Deus enviou Jesus para que ele viesse salvar a humanidade. E estabeleceu uma ordem para poder entrar na vida eterna, receber a salvação. E a ordem é essa: todos aqueles que receberem Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador terão o direito de ter a vida eterna. Isso é um fato, pessoal. Nesse momento agora, enquanto nós estamos conversando aqui através desse vídeo, existem milhares de pessoas que estão morrendo sem a salvação, se encontram no caminho da perdição eterna, estão perdidos nas densas trevas. Pessoas que rejeitaram o Evangelho, pessoas que rejeitaram Jesus, pessoas que amaram mais das suas vidas, pessoas que olharam o plano de Deus escrito na Bíblia, no Novo Testamento, e se acharam que são merecedoras da salvação sem precisar de receber Jesus como seu Salvador. Pessoas assim, que se encontram agora nas densas trevas ali, esperando com que algo aconteça. E muitos que conheceram o Evangelho e se encontram também nessa condição, estão ali clamando a Deus por ajuda.
Só que existe uma grande separação ali. Como eu já li também, se eu me recordo, é o Novo Testamento em Lucas aqui, as palavras do próprio Jesus falando como é o local dessas pessoas que não têm a salvação, irão ficar. Jesus falou aqui, um local de densas trevas, aonde ali há clamor, pranto, agonia, há até ranger de dentes ali nesse lugar. Pessoas que se encontram perdidas, multidões gritando ao mesmo tempo no desespero, ninguém podendo identificar ninguém, mas todos no mesmo lugar da perdição. E esse lugar se chama inferno, aonde todas as pessoas que rejeitaram o Evangelho, que rejeitaram Jesus, que não quiseram um compromisso com o Novo Testamento da Bíblia, com a verdade, que amaram mais as suas vidas e viveram as suas vidas conforme sempre quiseram, estão perdidas nesse local. E também muitas que conheceram o Evangelho, mas nunca se firmaram na verdade dele. Estão ali também, clamando e esperando uma oportunidade para saírem daquele lugar. Mas sabendo que isso não irá acontecer, porque já estão sentindo o juízo de condenação eterna. Pessoas estão perdidas, estão se perdendo cada vez mais. Mas a mensagem que chega até você hoje através desse ensinamento da Bíblia, do Novo Testamento, como eu venho anunciado sempre, um versículo ele pode mudar o rumo de uma história, de uma vida. E pode ser esse o versículo para a sua vida de hoje. Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, que está dizendo assim. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pega ela para a gente conferir. Vamos conferir junto aqui. Deixa eu abrir o meu telefone aqui. Está dizendo assim, Efésios no capítulo 2, no versículo 8. Pois, eu vou ler do capítulo 1. Vamos começar do capítulo 1 para vocês entenderem bem. Estou com o meu telefone aqui. Vai dar para ler. O título aqui está dizendo assim, da morte para a vida. Está dizendo assim, antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos, como os outros,
nós também estávamos destinados a sofrer o castigo eterno. Éramos considerados como filhos da ira. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa das nossas desobediências, Ele nos trouxe a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça por nós, por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Jesus Cristo. Aí entra o 8. Por isso, pois, pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode orgulhar-se de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Aí termina aqui. Então é isso, pessoal. Pela graça de Deus nós recebemos a salvação. Só que isso é para todas as pessoas que receberem Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é aquele que irá conhecer você quando você entrar nos portões para a vida eterna. Ele irá te conhecer, ele vai saber que o seu nome consta lá no livro da vida, porque você recebeu ele, você teve um relacionamento com ele, você conheceu quem é o Deus verdadeiro. Então, se você está seguindo uma religião, está seguindo outro caminho sem ser esse que está sendo anunciado para você através do Novo Testamento da Bíblia, saiba que você corre um grande perigo de ir para o lugar errado. Porque o que Deus preparou para você é o local da vida eterna. E não o lugar da perdição eterna, mas a escolha, quem vai fazer é você. Ou você recebe o plano da salvação, aonde o principal alicerce é você reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, ou você segue esse seu caminho aí, que você está vivendo, da sua forma, com seus pensamentos, com as suas opiniões formadas, com a sua religião e com a sua forma de ser. Segue o seu eu. Só que hoje o que está sendo anunciado para você aqui é a verdade. Como esse canal, ele sempre traz, através dessas mensagens, a verdade absoluta, sem nenhum interesse pessoal. O interesse aqui é de Deus, para que através dessa mensagem você venha receber
a salvação que foi preparada para você também. Mas aí cabe a você escolher o Evangelho de Cristo, Jesus Cristo como o autor e consumador da fé, ou continuar vivendo da sua forma. A escolha sempre será sua, mas a verdade sempre será absoluta. Jesus Cristo é o Senhor. A mensagem de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo.